Queridos, hoje nós vamos meditar no Salmo 127. Salmo bem conhecido, não é? Então vou fazer a leitura da palavra de Deus, você pode acompanhar. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados ele dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, e fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. A bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. É meu tema nessa tarde, quase noite. Amém? Senhor, em nome de Jesus, fala conosco, que o Teu Espírito Santo vivifiques a Tua palavra em nós, e que saiamos daqui desafiados, acrescidos em fé, consolados, com a operação da Tua palavra, de tal maneira que ela seja viva e eficaz para o nosso coração. Entregamos, ó Deus, esse momento tão solene, tão sublime, de ouvir Tua voz através da Tua palavra, e pedimos com isso a assistência do Teu Espírito Santo, que fará com que esse momento seja pleno de significado, e seja eficaz nos seus resultados para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, este salmo, ele foi apropriado em 3 momentos históricos da vida de Israel. O primeiro, quando Salomão o compôs, e provavelmente, na época em que ele estava construindo o templo e sua casa. Por isso a expressão, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. O segundo momento foi mais tarde, quando o povo voltou do exílio babilônico com o propósito de reconstruir a cidade, reconstruir o templo. Eles recitavam este salmo, porque eles estavam cercados de inimigos, haviam muitos inimigos que não queriam a reconstrução de Jerusalém. Lembra dos Sanbalates e Tobias? Então, Neemias exortou que eles fossem vigilantes durante a construção, pá numa mão, espada noutra, mas, mesmo assim, irmãos, o Salmo está dando conta de que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E o terceiro momento foi aquele em que os peregrinos iam para Jerusalém, pelo menos 4 vezes ao ano, nas principais festas, e eles iam recitando, eles iam cantando este salmo durante a viagem, em razão das dificuldades, dos perigos, das intempéries. Esse salmo ia consolando a vida deles, bem como outros. Por isso esses salmos são chamados os salmos da romagem, ou salmos dos degraus. Irmãos, nós também somos peregrinos aqui em terra estranha, amém? E na nossa trajetória da vida a gente também enfrenta perigos, contrariedades, desafios que demandam de nós uma sabedoria especial para transcendê-los. Então nós vamos olhar para esse salmo e pensar as bênçãos de Deus contidas nele, que nos enriquece como pessoas, como pais,
como mães, como servos de Deus, e não acrescenta dores à nossa vida. Então, a primeira afirmação que eu quero fazer é que a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores quando a nossa edificação na vida conta com a sua parceria, ou a parceria de Deus, visando, em primeiro lugar, a sua glória. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. É radical isso aqui, não é, irmãos? É em vão. Poxa, então quando a gente tira a expressão em vão do texto, o que sobra é trabalham os que edificam. O que sobra é vigia a sentinela. Ou seja, precisamos trabalhar intencionalmente, fazer a nossa parte na consolidação da família, na consolidação de uma carreira profissional, de um ministério, levantar muros de proteção emocional, espiritual, provisional para a proteção da nossa família. Isso quando a gente tira o em vão. Quando a gente devolve o em vão para o texto, a ideia que fica é de que todo o nosso trabalho, seja a consolidação da família, como a proteção da mesma, não ganhará consistência se não for acompanhado por uma consciência de que, com Deus à parte, tudo se torna em vão. Vamos compreenderam? Salomão, irmãos, que escreveu esse salmo, ele compreendeu, ele percebeu, discerniu essa realidade, quando considerou que, apesar de toda a sua sabedoria, apesar de toda a sua riqueza, apesar de todo o seu poder econômico, apesar de todo o seu conforto, do domínio sobre muitos, das grandes realizações, se você lê Eclesiastes, você vai ver esse depoimento de Salomão conquistando, enriquecendo, sendo admirado no mundo inteiro, mas ele conclui o seu livro afirmando que com Deus à parte, toda a trajetória debaixo do sol não faz sentido. É vaidade, é uma bobagem, porque nada daquilo que Salomão tinha conquistado ganhava um sentido permanente e real para a sua vida. E mais, a pessoa pode edificar, mas não desfrutar da sua edificação, porque Deus não está com ela. Isso também observa Salomão. Ele diz lá em Eclesiastes, capítulo 2, versos 22, que tem o homem de todo o seu trabalho e de fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol, porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho desgosto, até de noite não descansa o seu coração, também isso é vaidade, ou em vão. Não há nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer com que a sua alma goze do bem do seu trabalho. Aí ele diz, no entanto, eu vi que isso também vem da mão de Deus, pois, separado de Deus, quem pode comer, quem pode se alegrar? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte, amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade, correr atrás do vento. Toda conquista humana,
toda a realização humana. Com Deus, a parte é em vão, é vaidade. Se o Senhor não edificar a casa, é em vão trabalham os que a edificam. Segundo lugar, irmãos, a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores quando, apesar da nossa previdência, sabemos que, em última análise, quem nos sustenta e nos protege é Deus. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. No retorno do cativeiro, o povo estava ocupado, como eu disse, com a reconstrução dos muros da cidade, do templo, e encontrava essa resistência dos inimigos. E Neemias determinou que eles vigiassem 24 horas. Como eu disse, pá numa mão, espada noutra. Ou seja, eles tinham que edificar, mas tinham que, ao mesmo tempo, vigiar. Mas o salmista, irmãos, está afirmando que se o Senhor não guardar a cidade, todas as precauções serão em vão. Por quê? Porque nós não controlamos as circunstâncias da vida, irmãos. Tudo pode acontecer apesar da nossa vigilância. Quem pode prever enchentes, pragas, epidemias, incêndios, violência contra a família? Deus é quem de fato nos protege. Mas isso não quer dizer que estamos isentos de fazer nossa parte. Amém, queridos? Fechar a porta da casa, colocar o alarme, a igreja tem alarme, fazer seguro. Mas, em última análise, se Deus não guardar a cidade, tudo isso será em vão. Você compreendeu? Uma vez eu estava pregando numa igreja batista no Butantã, neste salmo. E nessa parte, quando eu cheguei nessa parte, eu disse: irmãos, meu carro está lá fora, ele tem dispositivos de segurança, um alarme, um corta-gasolina, no meu tempo tinha essas coisas. Uma trava multilock também, que é do meu tempo, mas eu não tinha seguro, carrinho antigo, né? Não tinha seguro. E eu disse: tem tudo isso lá no meu carro, mas, irmãos, eu confio no meu Deus. Em última análise, é Deus que cuida, é Deus que guarda, né? Aí terminou o culto, eu fui para o carro, não tinha nenhum dispositivo acionado. Aí quando eu entrei, Deus falou: isso é só para você não ficar teorizando sobre a fé. E, de fato, quem guarda seu carro sou eu. Amém, queridos? Ele é o guarda final de todas as coisas, porque Ele é o Senhor das circunstâncias. E se Ele não estiver do nosso lado, todas as nossas provisões não darão conta. Isso implica a nossa integridade física. É bom cuidar da saúde, mas se o Senhor não cuidar de você, implica a nossa família, a nossa comunidade. Nós temos que ser previdentes, mas, em última análise, quem cuida de nós, quem nos guarda, especialmente numa cidade perigosa, ameaçadora, hostil, como São Paulo, se o Senhor não nos guardar, em vão a gente toma as providências. Amém, queridos? Terceiro lugar, a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores quando não trabalhamos limitados à força do nosso braço, nem com a motivação errada, porque tudo isso nos seria inútil. Diz o texto: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. E aí ele conclui, ponto e vírgula, ele diz:
aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Impressionante, não é? Israel, irmãos, era uma sociedade agrária. Eles dependiam das colheitas para sobreviver. Agora, irmãos, ninguém que acorda cedo gosta de dormir tarde. E ninguém que dorme tarde gosta de acordar cedo. Verdade, não? Mas esse verso dá conta que tem gente dormindo muito tarde e acordando muito cedo, queimando a vela pelas duas pontas, como dizia um professor meu no seminário. Eu estava ouvindo de um pastor que um casal procurou, falou: pastor, nós queremos fazer o nosso pé de meia, construir o nosso patrimônio em 15 anos. Depois nós vamos relaxar, aproveitar a vida. Aí começaram a trabalhar. Trabalharam intensamente. Ele saía muito cedo, chegava muito tarde, ela de igual modo. Eles pouco se viam. E no início de um casamento, de uma relação, isso é muito perigoso. Então, ele disse, o depoimento do pastor deles, que eles de fato construíram um bom patrimônio. Mas no final da conta, se divorciaram, porque eles estavam se relacionando como estranhos. Estranhos, porque e o tempo? E o tempo com a família? E o tempo de descanso? E a qualidade de vida? E o tempo para o crescimento espiritual? E o tempo para se dedicar às coisas de Deus? Então, irmãos, isso aqui que ele está dizendo, olha, cuidado. Cuidado que você pode enveredar por um ativismo inconsequente, que pode colocar em risco sua família, sua saúde, seu ministério, sua fé, a sua integridade física, emocional. Pode trazer um grande prejuízo para a sua vida. Então Salomão está dizendo que não adianta você trabalhar feito louco, vivendo um estilo de vida ansioso, nervoso, estressado, porque tudo isso não lhe será muito útil se a bênção de Deus não estiver sobre a sua vida. O lufa-lufa, o corre-corre, tem muito mais a ver com ansiedade. Em que isso lhe trará alegria, prazer, contentamento, qualidade de vida e promoverá a glória de Deus? Essa é a pergunta para quem dorme muito tarde, acorda muito cedo, em razão de uma ansiedade, de uma insegurança, de um temor e de uma autoconfiança, achando que tudo depende do desempenho pessoal e da força do braço. É interessante, irmãos, observar que o salmista não está falando da impossibilidade de fazer alguma coisa com Deus à parte. Você pode edificar. Você pode sair daqui e realizar muitas coisas, até um ateu realiza. Você pode realizar de igual modo. Mas ele está falando da inutilidade de se fazer coisas com Deus à parte. Cidades podem ser construídas, mas não serão, se não puderem contar com a proteção de Deus, não serão seguras. Suas muralhas não garantirão a paz. Casas podem ser construídas, mas serão inúteis se não houver dentro delas lares abençoados. Ou seja, o ser humano pode empreender grandes coisas sem a ajuda de Deus, mas como disse, o que está em questão é a utilidade. Porque, irmãos, muitos ganham dinheiro, ganham o mundo, exercem poder, dominam pessoas, mas a pergunta que fica é: qual é a utilidade do que fazem e constroem? Com que propósito
propósito se faz essas coisas. Os irmãos se lembram do que disse Jesus? Pois o que aproveitará o homem ganhar um mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Ou dito de outra forma, de que adianta o homem correr atrás do vento, daquilo que é efêmero, como um fim em si mesmo, e perder sua sensibilidade, seu senso de justiça, sua integridade, macular a sua reputação, perder seus filhos, perder sua família, perder sua fé, privando-se da bênção de Deus que enriquece e não acrescenta dores, e perder a oportunidade de fazer história com Deus, de ser bênção na sua geração, de deixar um legado espiritual para os filhos. De que adianta? Inútil você será. Irmãos, entenderam? Amém? E segue o salmista dizendo: Deus dá o pão aos seus amados enquanto eles dormem. É óbvio que esse não é um incentivo à preguiça em nome da fé, não é? Vamos entender. Não podemos usar a fé em Deus e a confiança na providência de Deus para negligenciar a diligência, a responsabilidade, a previdência. Precisamos edificar, precisamos vigiar, precisamos trabalhar, precisamos criar nossos filhos com a motivação correta e contando com a bênção de Deus em nossa vida. Mas a bênção de Deus sobre nós transcende o nosso desempenho, a nossa performance, a nossa diligência. Eu creio que você mesmo pode testemunhar que muitas coisas chegaram em suas mãos e novas conjunturas chegaram à sua existência sem que você lutasse para conquistá-las. Eu mesmo, irmãos, fico admirado com tantas providências de Deus na minha vida que eu nem lutei para conquistá-las, que eu nem mesmo desejei, muito menos orei. Eu recebo coisas que eu nem orei. Acho que Deus vai fazendo enquanto eu durmo. E Deus está ali, enquanto você está dormindo. Deus está fazendo cair a chuva sobre a semente que você lançou para frutificar. Amém, amados? E se você confia nele, você cessa o seu período de trabalho e dorme o sono do justo. Porque você dorme, mas não dormitará o guarda de Israel. Deus dá aos seus queridinhos filhos enquanto eles dormem. Amém, queridos? Vamos crer nisso e descansar no Senhor. Amém? Quarto lugar, a bênção de Deus enriquece, não acrescenta dores, quando cuidamos com zelo da herança que recebemos como galardão de Deus, a saber, nossos filhos. Verso 3 diz: herança do Senhor são os filhos. E o fruto do ventre tem um nome, chama-se galardão, presente, aquilo que vem sobre você e te alegra, te traz contentamento, te traz paz. É galardão de Deus. Os filhos são isso. Agora eu quero perguntar para você. Aliás, o Pedrinho está bonito, hein? Menina, hoje cedo ele entrou, eu falei, tem visitante. Não era, era o Pedrinho. Que coisa linda, né? Está lindo, educadinho. Pedrinho, músico.
Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o galardão. Agora eu pergunto para você, quanto tempo faz que você não ouve alguém dizer que o filho é uma bênção? E que feliz é aquele que enche a aljava deles. Você fala isso para uma mãe, ela fala, está amarrado. Na realidade, irmãos, o que ocorre hoje é que aquilo que deveria ser chamado herança do Senhor, galardão, acaba sendo considerado como fatores limitantes, estorvos para as realizações pessoais. Sem contar que tem-se filhos com uma péssima motivação. Alguém pergunta, vocês vão engravidar um casal? A esposa responde, vou ter que ter um filho, né? Meu marido quer. Ou o marido responde, sim, porque minha esposa acha inadmissível passar pela vida sem a experiência de um filho. Já ouviu isso? Ou seja, nem sempre ter um filho é um sonho dos cônjuges. Por isso, as pessoas vão tendo filhos por status, por necessidades psicológicas ou afetivas, e filhos, irmãos, gerados com essa motivação, acabam sendo com frequência desovados para as creches, para os avós, para as igrejas, para as babás eletrônicas, o tempo todo. Por isso, temos colhido o resultado de uma geração fragilizada, adoecida, despreparada para os desafios da vida. Ou seja, os filhos estão definitivamente em baixa na perspectiva humana. Nunca os filhos tiveram tão pouco significado como nessa geração. Vocês já viram como os pais pensam nos filhos hoje? Fazendo conta de quanto eles vão custar. O filho que deveria ser herança e tesouro passa a ser um problema financeiro. Mas o texto diz que eles são herança. Herança, você não luta para ter. Você não trabalha para conquistar, você herda. Pode ter um filho bom, um ruim, ambos herdam. Então ela vem na perspectiva da graça. Deus dá como herança. E herança, o que você faz com ela? Cuida. Amém? E cuida bem. Aqui em São Paulo tem o prédio ali do Martinelli, né? Sabe que ele deixou uma grande fortuna, o filho gastou tudo e mais um tanto. E fez uma grande dívida, porque não cuidou da herança. O filho pródigo foi, desperdiçou tudo, não cuidou da herança. E eu aprendi uma frase interessante essa semana, para falar no altar, quando a Rebequinha estiver casando. É falar assim para o maridinho dela. Cuida, que ela é tua esposa. Mas cuida, que ela é minha. Deus fala, cuida, que o filho é teu. Mas cuida, que o filho é meu. É herança que você cuida, que você protege, que você abençoa. Então, irmãos, engana-se aquele que pensa que bens e coisas patrimoniais são a verdadeira herança. Porque quantos multimilionários amealharam tantos recursos, construíram grandes patrimônios, não tem com quem compartilhar e não tem para quem deixar.
ou se tem, são filhos extremamente carentes. Sabe que um dia a Cristina, filha de Onassis, disse: tive tudo menos um lar. Onassis, quando perdeu o filho num desastre aéreo, ele disse: eu trabalharia uma vida inteira para ter meu filho de volta. Também disse um dia: nunca sei quem são os meus amigos. Mas filhos são herança do Senhor, presentes de Deus para nós. Eles podem nos proporcionar muita alegria, contentamento para o nosso coração, sem contar, não é, irmãos, que depois vem os netinhos para você apreciar com alegria e colorir os dias da tua velhice. Eu ouvi dizer que os netinhos são os filhos adoçados. É? E quando você percebe a cor dos olhos, o cabelo, os dedinhos do pé, que são parecidos com o seu, você se dá conta de que sua vida está continuando nele. Algo de você está ficando para a história. Filhos são herança. São galardão de Deus para a nossa vida. Essa é a bênção de Deus, que enriquece e não acrescenta dores. Quinto lugar, irmãos, a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores quando o lar se torna um ambiente favorável à projeção dos filhos para o cumprimento dos propósitos ou do propósito profético de Deus para as suas vidas. É o que diz o verso 4, como flechas na mão do guerreiro ou do valente, assim são os filhos da mocidade. Então, irmãos, nesse sentido, os filhos são continuadores da construção dos pais na existência. É muito significativa essa figura da flecha, porque ela pressupõe um alvo e visa atingir esse alvo à distância. E essa é a responsabilidade nossa como pais, preparar os nossos filhos para que sejam projetados para a vida, cumprindo assim os propósitos de Deus para as suas vidas, como instrumentos de Deus para grandes realizações, rompendo os limites que foram impostos a nós. Por um tempo, o guerreiro carrega suas flechas nas costas, simbolizando o tempo em que temos a responsabilidade de gerar, cuidar, provisionar para as necessidades dos nossos filhos, educando, ensinando, instruindo, encorajando, amando, dando exemplo. E neste sentido, o ambiente na aljava pode facilitar ou pode dificultar a projeção dos filhos para a vida, visando a glória de Deus. Essa é uma das funções da paternidade responsável. Ajudar os filhos a discernirem o propósito de Deus para as suas vidas. E nesse sentido, nosso lar precisa ser como uma plataforma de lançamento que vai lançar o foguete para o espaço sideral. Mas a flecha não fica ad eterno na aljava. Verdade? Não é? Então, todo esse tempo de respaldo, de retaguarda, de apoio, visa o momento do lançamento. Ou seja, o pai guerreiro, antes de lançar a flecha, ele carrega a flecha nas costas, no bolso, no coração. E um lar funcional, abençoado, se torna favorável. É uma forma de retesar o arco para que a flecha vá o mais longe possível. Inclusive, chegando em lugares que nós não conseguimos chegar. Encare esse tempo assim, queridos. Assim como a águia
empurra seus filhotinhos para fora do ninho quando chega a hora de aprender a voar, a caçar. Chega uma hora, nós precisamos lançar essa flecha, e esse tempo na aljava, criando os filhos na disciplina e admoestação do Senhor, com mentoria espiritual, com cuidado emocional. Esse momento será determinante para que eles sejam colocados fora do ninho, testando suas asas de forma segura, de forma tranquila, de forma madura. Amém, queridos? E último lugar, está cansado, né? Último lugar, queridos. Quem está dormindo aí? Quem está dormindo? Acordou? Amém. Amém. Boa noite. Está acabando aqui, irmãos. A bênção de Deus enriquece, não acrescentadores, quando os filhos se tornam encarnação da graça de Deus para nós, especialmente quando avançamos em idade. Verso 5 diz: feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Que porta é essa? A porta da cidade. Vou explicar para você. Os filhos eram muito desejados em Israel na época, porque não existiam recursos como o de hoje. Aqui, esses filhos que hoje são despesa, ontem eram mão de obra. Então, ter muitos filhos era prosperar lá em Israel, porque não existiam os recursos de hoje. Aposentadoria, plano de saúde, abrigo para idosos. Então, os pais eram cuidados, dependiam dos filhos quando envelheciam. Então, quanto mais filhos, melhor, em se tratando de proteção, suporte, especialmente para os idosos. Agora, imaginem os irmãos o quadro. Um pai de família está ameaçado por inimigos, é convocado para ir à porta da cidade, porque lá estava o tribunal, onde os casos eram julgados, e ele segue para lá cercado de filhos, assim, guarda-roupa de casal, não, guarda-roupa duplo, filhos fortes. Aí os inimigos olham, ficam intimidados, já não falam tão alto. E nesse momento, irmãos, que os filhos tornam-se provisão de Deus para honrar, para cuidar, para proteger os pais, saindo em defesa deles, quando ameaçados, como eu disse, especialmente na velhice. A presença e o cuidado dos filhos atenuam esse tempo de solidão. Que alegria dos pais receber os filhos em casa, os netinhos. E também dos limites impostos pela velhice. Os filhos estão fortes, cheios de vigor. Os pais já estão mais fraquinhos, não é? E quando chega essa hora, irmãos, a situação inverte. Quem foi provido, agora provisiona. Quem foi protegido, agora protege. Quem foi abençoado, agora abençoa. E neste sentido, o tempo da aljava foi o tempo da semeadura, e esse tempo de ser cuidado é o tempo da colheita. É óbvio que eu estou falando de filhos em condições normais, que honra pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Mas os filhos, irmãos, como está dito aí, são bênção, provisão de Deus. E quem dá esses filhos? Deus
Da onde vêm os filhos? De Deus. Por isso eles são herança e presentes, galardão de Deus. Da mesma forma que Deus ajuda a edificar a casa, guardar a cidade, fazer o pão chegar à nossa mesa, Ele também nos dá filhos como motivo de alegria, de provisão e de proteção da família, porque a bênção de Deus enriquece sempre e não acrescenta dores. Fique de pé no seu lugar. Eu quero levar você a uma reflexão pessoal diante daquilo que o Senhor nos falou aqui. Resumindo, nós precisamos aprender a descansar na soberania e providência de Deus sobre todas as coisas. Deus reina, Ele é o Senhor, Ele está no controle da história, Ele nos ajuda a edificar nossa casa, Ele protege nossa família, Ele provê o pão de cada dia e nos abençoa com os nossos filhos. Precisamos a discernir também que todo trabalho e esforço nesse mundo, sem a bênção de Deus, serão inúteis. Podemos trabalhar, esforçar, suar para nada, se a bênção de Deus não estiver sobre a nossa vida, tudo será em vão. Contrário senso, se o seu filhinho, sua filhinha, ama Deus, teme a Deus, decide servir a Deus, todas as suas realizações vão ganhar consistência e sentido na vida. Amém, queridos? Precisamos crer que Deus é quem preserva, sustenta, mantém seu povo. Por isso podemos e devemos depender, confiar e esperar em Deus, e especialmente naquilo que está para além do nosso domínio. O que está fora da tua mão, que te traz ansiedade, medo, insegurança? Põe na mão de Deus. Amém, queridos? Precisamos olhar para os nossos filhos, não como limitadores dos nossos planos pessoais, nem um problema financeiro, mas galardão e herança do Senhor. Hoje, a hora que a Rebequinha chegar em casa à noite, eu vou olhar para ela, vou falar, olha a minha herança, olha o meu tesouro, olha o meu galardão, olha o presente que Deus me deu. Olha assim, para o seu filhinho, em nome de Jesus. E se tudo isso é verdade, irmãos, qual deve ser o alvo principal da nossa vida? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, comer, beber, vestir, vida digna e abençoada, nos serão acrescentadas. Então você sai daqui hoje com esse desafio, em nome de Jesus, colocar as primeiras coisas em primeiro lugar, conhecer a Deus, ter comunhão com Deus, reconciliar-se com Deus, tê-lo ao lado o tempo todo, amá-lo de todo o coração, de toda a força, com toda a alma, servi-lo e fazer de tudo isso o alvo prioritário da sua vida. Casamento, emprego, diploma, patrimônio, conquistas, prosperidade, realizações, todas essas coisas precisam estar subordinadas a esse alvo que dá de fato sentido à vida, porque sem Deus nenhuma dessas coisas valerão a pena e preencherão o nosso coração, porque é a bênção de Deus que
que enriquece e não acrescenta dores. Nunca se esqueça disso, meu irmão. Nunca se esqueça disso. Aquilo que vem de Deus abençoa, edifica, dignifica. Aquilo que vem de Deus vem para o bem da sua alma. Aquilo que vem de Deus agrega. Aquilo que vem de Deus constrói. Deseje isso. E nada na vida, se Deus tiver que ficar de fora. Em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, as consolações do Espírito Santo sejam com sua vida hoje e sempre. Amém.